Bom, Elivaldo Barbosa, nós vamos falar aqui da sucessão presidencial. Está chegando o dia 28, todo mundo vai ter que ir às urnas escolher um candidato à presidência da República. Elivaldo? Correto. Depois de amanhã não passa. O Brasil escolherá o seu presidente, seu novo presidente. Jair Bolsonaro, PSL, Fernando Haddad, PT. A sorte está lançada, muitas pesquisas no mercado sendo analisadas, mas a suprema e tranquila, soberana vontade popular é que definirá o sucessor do presidente Michel Temer no próximo domingo. É verdade, não saiu das urnas ainda o resultado, mas as pesquisas já apontam aí tendências e nós vamos falar com Délio Rocha. Délio Rocha em Brasília. Délio, boa tarde para você. Délio Rocha, esse momento é um momento em que as pesquisas se tornam ainda mais valorosas, né, para aqueles eleitores que gostam de acompanhar o desempenho, a performance dos seus candidatos. Boa tarde. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos. Olha, Joelson, teve um levantamento em relação ao primeiro turno do Ibope, mostrando que 6% dos eleitores deixaram para decidir em quem votar nas urnas, isso na antevéspera da eleição. E 12% acabaram aí decidindo só no dia da votação. Levando em conta isso aí, essas pesquisas terminam sendo muito importantes porque podem influenciar, né, o voto do eleitor. E essa pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem, Joelson, ela reforça o favoritismo de Jair Bolsonaro, embora o candidato do PSL tenha caído 3 pontos percentuais em relação à semana anterior e o candidato petista Fernando Haddad tenha crescido 3. Portanto, Joelson, da semana passada para cá, a diferença entre os dois candidatos caiu 6 pontos percentuais, mas mesmo assim, Jair Bolsonaro tem uma vantagem muito grande em relação ao petista de 12 pontos percentuais. Joelson. Bom, vamos ver os números então da pesquisa Datafolha. Está aqui os números da pesquisa Datafolha, vamos colocar aqui no nosso telão, na sua tela, para que você possa ver os números da pesquisa. Aí está. A pesquisa está registrada sob o protocolo BR 05743/2018. E os números são os seguintes. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 56% das intenções de voto nos votos válidos. Haddad, do Partido dos Trabalhadores, 44%. É um registro de queda de diferença, né, Elivaldo? Correto. Um avanço importante do candidato petista Fernando Haddad, a ponto de animar a militância, os aliados, enfim, o seu palanque. Porém, considerando mesmo os votos válidos, há ainda uma diferença de 12 pontos percentuais favoráveis ao candidato Jair Bolsonaro, do PFL, o que dá ainda uma folga de ir para a campanha com uma estabilidade com relação à expectativa de vitória no próximo domingo. Tá, então, já está bem perto do dia da votação. 12 pontos de vantagem para Jair Bolsonaro. Nós temos também os números dos votos totais, que incluem aí os votos nulos e brancos também. Bolsonaro tem 48% das intenções de voto. Haddad, 38%. Branco e nulo somam 8%. Não sabem, não opinaram, 6%. Então, há um universo aqui de indecisos, né, Elivaldo, de 6%, que mesmo se colocados para Haddad, não alcançam ainda a votação de Jair Bolsonaro. Como toda eleição assim disputada, Joelson, o que acontece? Nulo e branco cada vez vai diminuindo. E nulo e branco não vai só para um. O que, na verdade, o que Haddad só tem uma alternativa, é avançar nos votos de Bolsonaro. Sim. É tirar voto do candidato adversário. Aí sim, tirando o voto para ele, aumenta e desfalca bastante o adversário. É essa que deve ser a estratégia, faltando o quê? 2 dias para o pleito. Por isso é que a situação do petista é das mais complicadas nessa reta final da campanha, apesar da evolução significativa que teve, fruto do seu estilo de campanha, do seu discurso e também de alguns erros e alguns atropelos que aconteceram no palanque ou na campanha de Jair Bolsonaro. Muito bem. Elivaldo Barbosa e Délio Rocha. Délio Rocha lá em Brasília, eu vou fazer uma pergunta primeiro a Délio Rocha. Existe ainda uma expectativa posta na imprensa nacional de que Ciro Gomes se pronuncie, tão logo desembarque no Brasil, às 8h30 da noite de hoje. Ou a favor de Bolsonaro, se for o caso, ou a favor de Haddad, ou neutro. Claro que a Haddad aposta nesse apoio, né? Acredita que o apoio vá para o Partido dos Trabalhadores, essa é a aposta do Haddad. Bolsonaro já nem conta com esse apoio, porque os ataques durante o primeiro turno foram realmente muito intensos. Ou que ele se mantenha neutro. Existe essa possibilidade ou essa perspectiva no Partido dos Trabalhadores de que Ciro Gomes possa mexer com esse cenário, Délio Rocha?
Joelson, olha, eu não consegui ouvir sua pergunta direito aqui, ventando muito nesse momento, mas eu entendi uma parte, você falando aí sobre o apoio do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e o impacto que isso pode ter nessa reta final de campanha. Ontem, Joelson, o candidato Fernando Haddad até chegou a comentar que esperava nessa reta final que Ciro Gomes se manifestasse, né, manifestasse o apoio à candidatura dele, Haddad. Muitos aliados do petistas também estavam conclamando Ciro Gomes a fazer esse apoio, né, porque isso poderia ter um impacto muito grande, principalmente neste momento em que as pesquisas mostram uma ligeira queda de Jair Bolsonaro e uma ligeira ascensão de Fernando Haddad. E para que o petista tenha condições de fazer uma reviravolta nessa reta final, Joelson, alguma coisa muito importante precisa acontecer, e os aliados de Fernando Haddad acreditam que o apoio de Ciro Gomes pode ser esse impacto que a candidatura petista precisa. Bom, isso é muito otimismo, né, da candidatura de Fernando Haddad, mas eles, claro, esperam aí contar com esse apoio de Ciro Gomes e esperam que isso surta um efeito muito grande aí no dia das eleições. Joelson. Muito bem. Livaldo Barbosa, Ciro Gomes deve se manifestar? Existem expectativas nesse sentido? Haddad ligou para o presidente Lupe, fez acenos para o próprio Ciro Gomes, mas o apoio não veio. Será que teria impacto para provocar mudanças nesse cenário? Pouco, porque eu acho que o eleitor de Ciro Gomes, boa parte dele já migrou desde o primeiro turno, da transição já favoravelmente a Fernando Haddad. Mas ele saiu da campanha muito sentido, muito ferido, viajou para a Europa, não se manifestou. O irmão fez o que fez já no início da campanha também, com aquela declaração bombástica que acabou repercutindo bastante da campanha de Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que uma declaração, por mais forte que seja, anima os aliados, a militância, pode até estimular a boca de urna, digamos assim. Mas o impacto, enfim, em relação à densidade eleitoral é duvidosa nesse momento da campanha. Se ele tivesse participado da campanha, se ativamente, nos viajado, caminhado junto aí, feito algum programa junto, inclusive, aí o efeito seria bem mais significativo do que uma simples declaração de apoio, que a gente já sabe que, assim, ideologicamente, o campo de Ciro Gomes não vai ter nenhuma surpresa em declarar um apoio a Jair Bolsonaro. Aliás, a Fernando Haddad. Bom, vamos então falar da sucessão nos estados. Muitos estados tendo aí segundo turno, inclusive aquecido o debate de segundo turno em muitos estados. A pesquisa Datafolha também trouxe números para o segundo turno nos estados brasileiros. Délio Rocha. Joelson Jordânio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Joelson, em 13 estados e mais o Distrito Federal, a disputa para os governadores não se encerrou no primeiro turno. Nós vamos ter, então, uma segunda etapa nesses 13 estados e no Distrito Federal. E alguns partidos, viu, Joelson, vão ter mais do que um candidato, como é o caso do PSDB, do MDB, do PSB. Quer dizer, alguns partidos aí podem se fortalecer aí depois desse segundo turno, elegendo novos governadores ou reelegendo governadores. E eu preparei uma lista aí com os candidatos que vão estar disputando os governos estaduais neste segundo turno. Vamos conferir. No Amapá, o governador Valdez Góes, do PDT, tenta a reeleição na disputa com o ex-governador João Capiberibe, do PSB. No Amazonas, o apresentador de TV Wilson Lima, do PSC, disputa com o atual governador Amazonino Mendes, do PDT. No Distrito Federal, o advogado Ibanez Rocha, do MDB, enfrenta o governador Rodrigo Hollenberg, do PSB. No Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, concorre com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira, do PDT. Em Minas Gerais, o empresário Romeu Zema, do Novo, enfrenta o ex-governador Antônio Anastasia, do PSDB. No Pará, a disputa é entre o ex-ministro Helder Barbalho, do MDB, e o médico Márcio Miranda, do DEM. No Rio de Janeiro, o juiz aposentado Wilson Witzel, do PSC, disputa com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM. E no Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra, do PT, concorre com o ex-prefeito de Natal,
Carlos Eduardo Alves, do PDT. No Rio Grande do Sul, a disputa é entre o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, do PSDB, e o governador José Ivo Sartori, do MDB. Em Rondônia, o ex-senador Expedito Júnior, do PSDB, enfrenta o coronel Marcos Rocha, do PSL. Em Roraima, o segundo turno reúne o empresário Denário, do PSL, e o ex-governador Anchieta Júnior, do PSDB. Em Santa Catarina, o ex-deputado federal Gelson Merizio, do PSD, enfrenta o coronel Carlos Moisés da Silva, do PSL. E em São Paulo, o ex-prefeito da capital, João Dória, do PSDB, faz um duelo com Márcio França, do PSB. E em Sergipe, o segundo turno é entre o governador Belivaldo Chagas, do PSD, e o ex-deputado federal Carlos Valadares Filho, do PSB. Joelson, olha, o partido de Jair Bolsonaro, o PSL, também pode surpreender neste segundo turno. Tem 3 candidatos a governador e os 3 podem ser eleitos em Rondônia, em Roraima e em Santa Catarina. Em Roraima é o empresário que concorre ao cargo e em Rondônia e em Santa Catarina são coronéis, um da PM e o outro do Corpo de Bombeiro. Esses 3 candidatos, Joelson, do PSL, eles aparecem bem à frente dos concorrentes e a tendência aí que as pesquisas vêm mostrando é que eles sejam eleitos no domingo. Joelson. Está aí, Elivaldo Barbosa, é o cenário nacional influenciando, né? Exatamente, Joelson. E domingo nós vamos ter aí o tecido político brasileiro totalmente concluído, ou seja, quem é quem na política brasileira a partir de segunda-feira, da presidência da República a todos os estados, os partidos que estão mais presentes nos executivos estaduais e qual, enfim, será a força majoritária no Palácio do Planalto.